Padre Francisco, nosso pároco, nosso pastor estimado, Alex, seminarista dessa paróquia, povo de Deus, é com muita alegria que estamos hoje aqui com toda a igreja a entrar nos mistérios de Deus. O Tríduo Pascal é um mistério. Mistério no sentido de mergulhar no amor de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia. Santo Agostinho vai dizer que o Tríduo Pascal são 3 dias santificados, que nos prepara para a maior festa católica. Qual é a maior festa católica? Perfeito. Esse primeiro dia do Tríduo Pascal, nós queremos mergulhar num Deus que se dá a nós, na Eucaristia. Eucaristia do grego significa boa graça. Eucaristia é ação de graça. Deus instituiu, o próprio Jesus Cristo, instituiu a Eucaristia como alimento para a vida do mundo. Na quinta-feira santa, instituiu também o sacramento da ordem, o sacerdócio. O sacerdócio ordenado, Padre Francisco e eu, juntamente com todos os sacerdotes da arquidiocese, juntamente com o nosso arcebispo, a gente renovou as promessas sacerdotais. É o dia do sacerdote hoje. E também o sacramento do amor. Eucaristia é sacramento do amor, que deve nos levar ao serviço aos pobres, aos sofredores, aos mais necessitados. É dentro desse mistério, desta lógica, desta pedagogia, que nós queremos entender as leituras. Não é Santo Agostinho que vai dizer? É preciso entender para crer. É compreendendo os mistérios de Deus que nós iremos crer, que nós iremos ter fé. Amanhã, sexta-feira, o segundo dia do Tríduo Pascal, nós iremos mergulhar no mistério da morte, de um Deus que morre na cruz para nos salvar. No sábado de Aleluia, nós vamos mergulhar no mistério de Deus que vence a morte. Ó morte, onde estás, tua morte? Qual a tua vitória? Voltemos o nosso olhar para a primeira leitura, o livro do Êxodo, é o capítulo 12, versículo 11. Assim devereis comer-me, com os rins cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Aqui todo o memorial. O povo judeu era escravo. O povo judeu não tinha liberdade religiosa. O povo judeu não tinha liberdade. Um povo escravo é um povo que não tem liberdade. Deus suscitou um profeta, Moisés. Moisés, em nome de Deus, vai tirar o povo da escravidão e leva aquele povo para uma terra prometida. Esse capítulo 12 é todo o memorial da libertação do povo. Esse povo agora faz memória, faz recordação que antes era escravo e agora é um povo livre, é um povo libertado. O que esta palavra de Deus hoje diz para nós? O que é que tem sido na nossa vida sinal de escravidão? O que é que tem sido na sua vida sinal de escravidão? O que é que tem sido escravidão hoje nos nossos irmãos, na nossa sociedade, marcada pela escravidão da violência, marcada pela escravidão das drogas, marcada pela escravidão do egoísmo, da falta de ética, da falta de verdade, da falta de humanidade. Há uma escravidão na nossa sociedade, o medo de Deus, a insensibilidade de Deus, a recusa de Deus. O homem e a mulher da pós-modernidade é indiferente com Deus.
A secularização está marcando o homem e a mulher da pós-modernidade, onde Deus é colocado de lado. Ter fé é motivo de vergonha, ter fé é motivo, muitas vezes, de discriminação. Essa foi também a mensagem do Papa, convidando todos os cristãos para aprofundarem na sua fé a opção fundamental do homem e da mulher. A segunda leitura é o capítulo 11 de São Paulo aos Coríntios. E eu gostaria que vocês voltassem a olhar para os versículos 24 e 25. E depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Memória no grego significa atualização, trazer presente o mistério, aqui e agora. Memória não é como no português uma lembrança, uma recordação, mas memória na Bíblia significa atualização. Deus mesmo instituiu este sacramento de amor. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. A Eucaristia não é uma significação, como diz a teologia protestante, uma lembrança, uma recordação, uma significação. Não, a Eucaristia é Deus que vem a nós. Isto é o meu corpo. Comam. A igreja vive da Eucaristia. O tesouro da igreja é a Eucaristia. Como você tem se preparado para receber Jesus na Eucaristia? Qual a sua postura? Como você se aproxima da Eucaristia? Diz lá os discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras e partiu o pão para nós? O nosso coração de católico, o nosso coração de cristão precisa arder de amor pela Eucaristia, de respeito, de sensibilidade. Quando nós comungamos, o nosso coração arde de amor por Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue. Não é mais agora o sangue de cordeiro, de cabrito, é o sangue de Jesus. Por isso que a Eucaristia é o sacramento da nova aliança. Comungar Jesus é comungar o irmão. Comungar Jesus é comungar também as dores da nossa sociedade. Comungar Jesus é comungar também num desejo de um mundo novo. Comungar Jesus é aderir a um projeto de libertação, de salvação. Não é vontade de Deus a fome, a miséria, a desigualdade social. Não é vontade de Deus esta violência que assola a vida de cada um de nós. Comungar Jesus é acreditar no mundo novo. Comungar Jesus é acreditar na civilização do amor. O Evangelho é o capítulo 13 de São João. João vai falar da instituição da Eucaristia, diferente de Mateus, de Lucas e de Marcos. Ele vai apresentar o lava-pés. Eu gostaria que vocês voltassem a olhar para o primeiro versículo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, numa ceia, num jantar, sabendo que um dos seus amigos, um dos seus apóstolos, ia traí-lo. E diz o texto sagrado, com esse sentimento, que Jesus já sabia de traição, ele amou até o fim. Ele dá o testemunho. Ele falou de amor, de libertação, curou os cegos, curou os paralíticos. Amem os vossos inimigos, rezem por aqueles que vos perseguem. Agora ele testemunha. O seu memorial é a sua ação, é o seu exemplo, são as suas atitudes.
Ele lavou também os pés de Judas. Ele lavou os pés dos seus apóstolos. E nós somos sabedores. Lavar os pés, na época de Jesus, era uma atitude de escravo. Quando alguém chegava na casa de uma pessoa, a acolhida, a recepção, o escravo chegava até a porta e lavava os pés daquela visita. Era uma atitude, uma acolhida, não do dono da casa, não da dona da casa, mas do escravo. Jesus tira o manto, diz o Evangelho, o manto significando que a casula, e lava os pés. O manto significa que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. O manto significa a sua autoridade de Deus. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Atitude de escravo, atitude de servidor, a diaconia falada pelos gregos. A Eucaristia tem que nos levar ao serviço. A Eucaristia não pode nos levar ao intimismo. Eu e Deus, Deus e eu, e o mundo, eu não estou nem aí. Não. O cristão que comunga Jesus na Eucaristia tem que ter sensibilidade pela dor, pelo sofrimento, pelo calvário social que vive o mundo, pelo calvário moral que vive o mundo, pelo calvário espiritual que vive o mundo. Comungar Jesus na Eucaristia é fazer a sua atitude de servidor, de escravo. Nos teus relacionamentos, você sabe lavar os pés do seu irmão? Fazer a experiência do lava-pés é tirar do nosso coração, tirar da nossa existência a arrogância, a hipocrisia, a falsidade. Uma sociedade marcada por falsidade, por aparências. É uma sociedade que precisa ter atitudes de simplicidade, de humildade. A humildade é justamente arrancar de nós toda prepotência, toda arrogância, todo farisaísmo e partir para o acolhimento, para o diálogo. Lavar os pés é escutar o outro com o coração. Uma cultura do barulho, uma cultura do estresse, precisa descobrir que lavar os pés é fazer a experiência de escutar com o coração. Só se escuta com o coração aquele que é humilde. Só se escuta com o coração aquele que sabe lavar os pés, tomando as mesmas atitudes de Jesus Cristo. Na tua vida,